desmonta ou remonta o esquema do São Paulo. Então o São Paulo, a partir da entrada dele, no começo do jogo, tinha o Paulo Miranda na direita, Rodrigo Caio e Antônio Carlos no miolo da zaga e o Reinaldo na esquerda. Essa formação se mantinha em alguns momentos quando o Rodrigo Caio saía da zaga como terceiro zagueiro na formação anterior e saía para ser volante. Isso acontecia, mas só que dessa vez o Rodrigo Caio não era esse líbero híbrido que virava volante, ele era o zagueiro puro, né? Então aí remontou o esquema. Isso, os volantes se mantiveram, o Denilson e o Maicon, com o Ganso na armação. O Lucas Evangelista, eu fiquei o primeiro tempo todo tentando entender qual era a movimentação dele. Ele correu durante o campo todo, praticamente. Por vezes ele marcava na esquerda e estava aberto na esquerda, muitas vezes ele foi jogar na direita. Trocou com o Ademilson várias vezes. Trocou com o Ademilson várias vezes, mas eu achei que faltou coerência para o esquema do Muricy. E aí eu fico na pergunta, será que o Muricy não achou que a Ponte Preta era uma presa fácil e resolveu querer atacar a qualquer custo? Fiquei com essa pulga atrás da orelha. Só que ele não atacou. São Paulo fez o gol e depois começou a dar toquinho. Parecia que estava satisfeito com 1-0. Sim. Não, pra que vou atacar? Já está 1-0, está tranquilo. Talvez esperando a Ponte vir e puxar contra-ataque, mas não tinha contra-ataque, porque o Lucas Evangelista entrou mal no jogo, o Ademilson entrou muito mal no jogo, o Aloysio tropeçava na bola toda hora. É um jogador que tem raça, a torcida gosta, mas tecnicamente é bem fraco. O Maicon não estava numa noite feliz, o Ganso estava dormindo, a zaga estava falhando. Ontem não teve quem se salvasse. Não teve quem. Agora, eu só discordo em um ponto de você, assim, que assim, eu não acho que o São Paulo tenha jogado 20 minutos. Eu acho que o São Paulo jogou o primeiro tempo todo. Porque se a gente for pegar, o gol da Ponte Preta, ela achou no finalzinho. 44. Aos 44 ela achou o gol no finalzinho. Mas o São Paulo, se a gente for pensar, o São Paulo tinha feito 1-0 e estava ali jogando, né? Mas só que não estava com aquele ímpeto, vou fazer o resultado, vou determinar o resultado para se assegurar para a volta. E aí que eu fico com essa questão de um pouco de soberba. Porque o resultado sai naturalmente. Isso não é uma soberba, não é que o Muricy tenha se achado ou que os jogadores se acham, não. É uma situação de jogo, né? Às vezes você percebe que seu time é superior ao outro, e era, com certeza o São Paulo é superior ao time da Ponte Preta, mas aí jogou pouco. E aí o segundo tempo é que surpreende todo mundo. Mas só que a gente não pode esquecer que o segundo tempo... Então, no intervalo, o Muricy tentou corrigir o erro da escalação do primeiro tempo e tirou o Lucas Evangelista. Só que daí ele meteu o Wellington, porque ele viu que ele estava perdendo meio campo e falou, vou segurar o Wellington, libera um pouco mais o Maicon, porque o Maicon não é um jogador de tanta marcação. Sim. Ele seguraria Denilson e o Wellington e, teoricamente, liberaria Maicon e Ganso. Só que não foi o que aconteceu, porque o Wellington entrou, o Maicon não atacou e o Wellington começou a ir para frente. E o Wellington não tem capacidade técnica de armar um time de São Paulo, de qualquer clube. A substituição no intervalo, ela até me agrada, porque ela dá um pouco mais de consistência. Agradou também o Jorginho, a Ponte. Não é por isso, não. Ela me agrada porque ela dá um pouco mais de coerência pro time. E eu acho que essa coerência, a coerência é a palavra desse jogo. Ela deixa o Denilson na cabeça da área, ela tem o Maicon e o Wellington saindo. Talvez poderia ser o contrário, talvez poderia ser o Denilson saindo e o Wellington na cabeça da área. Mas eu acho que ela dá uma cara mais, ela dá mais equilíbrio ao time do São Paulo. A alteração em si, eu até acho que tem a coerência do Muricy. Então eu julgo mais pelo primeiro tempo. Foi a chuva. Não, eu acho que foi pelo primeiro tempo do que pelo segundo. O segundo, eu acho que cai um pouco nessa parte da Ponte fazer história, sabe? Porque se a gente for pensar também no segundo tempo, tem lances, a cabeçada do Luiz Fabiano, o lance do que o Luiz Fabiano corta para fora, bate, a zaga corta, o Wellington vem... É um pouco de sorte de campeão, é um pouco de estamos fazendo história, sabe? Porque um 3-2... No próximo jogo, São Paulo 2-0 classificava. Tranquilo. Agora tem que fazer 3 para classificar, 3-1 é pênalti. A sorte do São Paulo é que o jogo não é no Moisés Lucarelli, o jogo de volta. Foi no Moisés Lucarelli. Eu ouvi até torcedor da Ponte Preta pedindo pro jogo ser no Morumbi. Isso veio do cabeçudo ontem, do Milton Neves, que acabou o jogo e ele falava para a direção da Ponte, eu se fosse vocês pedia para jogar de novo no Morumbi.
Ele já começou a soltar as trombetas de que morreu. Sim, sempre. Sempre. Fanfarrão. Mas o jogo vai ser em Mogi, que é do lado de Campinas. A torcida da Ponte talvez não esteja em maior número, não sei. Se bem que com a vitória de ontem, a Ponte é bem capaz de liberar só 10% do estádio para a torcida do São Paulo. E aí, se regra é regra... É justo. É justo. É justo. Mas pelo fato de ser em Mogi e não ser no Alçapão, que é o Moisés Lucarelli, eu acho que o São Paulo ainda tem uma chance remota. Rogério, quando saiu de campo... Eu não acho que é remoto. Você não acha? Eu não acho que é remota. Eu acho que a chance existe. O São Paulo tem bom time para chegar no resultado. Agora, a questão... Mas saber que tem que ganhar de 3 e entrar já sabendo que tem que complica ganhar de 3. muito. E até se a gente for pensar, o São Paulo, quando o Muricy vem, ele vem para arrumar a casa. Uhum. Então ele fechou a casinha, como ele sempre faz. São Paulo não é um time ofensivo e criativo. Nem um pouco. Aí a dificuldade que bate que você fala. Com a obrigação de fazer gols, eu acho que fica bem mais difícil. É um jogo que vai ter que contar com o Jadson, porque para furar a zaga da Ponte tem que ter um pouco mais de criatividade ali. Vai ter que sacar alguém no meio campo, ou até um zagueiro para colocar, porque se continuar jogando com 3 zagueiros e 2 volantes, vai ser complicado de furar a defesa da Ponte. E aí... Que taticamente foi impecável. É esse ponto que eu queria chegar. Como a Ponte ela se armou bem para o jogo e o Jorginho pensou bem o jogo. A Ponte marcando, e foi a maior parte do primeiro tempo, ela se armou com 2 linhas de 4, né? Então ela tinha na lateral direita o Arthur, César, Diego Sacomã no miolo da zaga e o Wendel na lateral esquerda. Aberto na direita, na segunda linha, Felipe Bastos, o Baraca, o Fernando Bob e o Rildo. E na frente o Elias e o Leonardo. E o Rildo era a peça-chave desse esquema. Por quê? Na defesa, o Rildo abandonava o ataque, que ele é um atacante, e voltava para marcar e formar essas 2 linhas, soltando o Elias e o Leonardo. Mas só que ao atacar, e aí que foi a grande chave da Ponte Preta, a Ponte Preta ela não tinha só um plano para marcar, ela tinha um plano para atacar. Uhum. E o plano para atacar era deixar o Baraca na cabeça da área, Felipe Bastos e Fernando Bob se incorporam ao meio-campo num losango de meio de campo, o Elias para fazer a ligação e o Rildo, que estava aberto aqui na esquerda, marcando o lateral, marcando a subida do São Paulo, espetava lá na ponta esquerda para fazer companhia pro Leonardo. Então, esse plano e essa coerência, que eu aí repito, só para deixar claro, que o Jorginho, ele armou esse time da Ponte muito bem armado, e ele pensou o jogo melhor do que o Muricy. Eu estava ouvindo os jogadores da Ponte falarem após a partida, e eles tocaram muito na pré-eleição do Jorginho, porque muita gente estava perguntando se ele usou na pré-eleição o fato de não poder jogar o jogo de volta no Moisés Lucarelli. Falaram, usou. Mas o que ele mais usou foi de falar, isso que você estava falando agora, da Ponte Preta fazer história. Ele falou de como foi criado o Moisés Lucarelli, como surgiu o Clube Ponte Preta, quais os títulos que a Ponte já teve, mostrou que era o título mais importante caso fosse campeão. Então, ele resgatou a história da Ponte Preta para motivar os jogadores, para mostrar, vocês estão aqui para fazer história. E isso, eu estava até comentando com um amigo esses dias, que imagina o quanto de dinheiro, de bicho, que o jogador da Ponte vai ganhar. Isso é muito importante, mas existe um doping natural de fazer história, que é outra conversa. Não é? Eu acho que esse doping de fazer história é muito mais importante até do que o financeiro, acho que nessa hora. Eu acho que fazer história e colocar o seu até nome na história da Ponte Ponte é tá com um ano complicado, porque vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, pode ser rebaixado nesse final de semana, se não vencer o seu jogo. Então a Ponte Preta estava jogando as últimas cartas dela. E tá jogando muito as últimas cartas, mas vem jogando bem. Não tá. Ela é assim, mas o que eu acho da Ponte Preta, e aí que eu fico um pouco surpreso com a queda da Ponte, é assim, eu acho que a Ponte, ela vem de anos de administração muito bons. A Ponte, ela tem se tornado, nos últimos tempos, como se fala, um aglutinador do interior. Né? Ela usa até o termo que é a maior do interior.
E assim, o que ela tem feito? Ela tem trazido jogadores que se destacam dos outros times, tem trazido pro seu elenco. Eu acho que a Ponte Preta, ela estava dando os passos conforme o tamanho da perna. E aí o movimento era muito consciente, me parecia muito consciente da administração da Ponte Preta, de ir um passo por vez, de ir crescendo. Então, por isso que eu fico um pouco chateado com a queda da Ponte mesmo, porque eu acho que era um trabalho, em termos de gestão de futebol, que estava sendo bem pensado, né? Então, assim, tudo bem que tenha esse desastre que é cair, que nem é tão um desastre, se você for pensar no tamanho da Ponte Preta, a Ponte Preta está acostumada É teoricamente normal. Teoricamente normal, que não deveria, mas teoricamente é normal. Agora, é muito bom que ela possa fazer história e que ela possa aí trazer uma alegria para o seu torcedor que ele nunca sentiu antes. Então tá aí, São Paulo 1, Ponte Preta 3, jogo de volta quarta-feira, pegar aqui. São Paulo joga no domingo, às 7h30 da noite, no Morumbi, contra o Botafogo do Rio. Botafogo brigando pelo G4, o São Paulo não quer mais nada. Muricy já disse que não vai poupar jogadores, mas ele precisa testar muitos outros porque é final de ano. Então ele tem que ver com quem que ele pode contar para o ano que vem e quem vai estar na lista de dispensa. Então vai vir com o time reserva no domingo. E encara o adversário que tem tudo, né? Se o São Paulo não está disputando nada, o Botafogo está disputando a vida. O ano. Não só o de 2013, mas o de 2014 também, que é uma Libertadores. Com certeza. E a Ponte Preta, é importante dizer que o Luiz Ricardo fechou mesmo com o São Paulo, ou seja, o Douglas pode estar nessa listinha de dispensa aí. E ontem na coletiva foi perguntado pro Muricy se ele pediu a reintegração do Cortez, que está no Benfica. E é do jogador de São Paulo, está emprestado no Benfica. Ele falou que o Cortez está emprestado, tem contrato com o Benfica, mas é um jogador que ele quer muito contar para o ano que vem. Seria interessante, né? Assim, engraçado até porque o Reinaldo tem feito bons jogos. Tem. Né? Feito bons jogos, mas eu acho que o Cortez tem muito para oferecer ainda no São Paulo. Tem muito para oferecer na carreira dele, né? Que despontou muito bem e não foi o que se esperava. E a Ponte Preta pega no domingo, 5 horas da tarde, o Grêmio no Moisés Lucarelli. É o jogo que pode decretar a queda ou não da Ponte. A Ponte Preta que tem 35 pontos, está na penúltima posição. Se perder, já só pode chegar a 44. Já é complicado esse número. Já é complicado. Perdeu, só chega a 41, daí está matematicamente... E aí vai ser o segundo matematicamente rebaixado. Náutico já foi. É isso aí. Bom, passar a chavinha aqui de Copa Sul-Americana para a Copa do Brasil. Ontem, primeiro jogo da decisão, Atlético Paranaense e Flamengo jogando na Vila Capanema, lá em Curitiba. Furacão, torcida lotou o estádio, fez festa, batucada. 1-1. Vamos passar os gols antes? Vamos mostrar os gols de Atlético Paranaense e Grêmio, ou Atlético Paranaense e Flamengo, e depois a gente comenta um pouco sobre como foi essa partida. Da torcida do Flamengo, Léo Moura não estava pendurado, são 3 jogadores pendurados. Marcelo bateu forte, golaço! Marcelo, bola ainda oferecida para o Amaral, ajeitou na frente, tem espaço, mandou uma pancada! Que bonito! Gol! E um golaço de Amaral! É do Flamengo! A defesa do Flamengo parou, pediu o impedimento, a jogada seguiu, cruzamento do Ederson. Bola escorada, Marcelo ficou com ela. Teve a chance da finalização de pé esquerdo. Primeiro ele tenta ajeitar. Aí a bola fica quicando ali, oferecida para o Júlio. Marcelo tentou, ela subiu bem. O Atlético Paranaense. A sobra do Paulo Baier. Everton de cabeça para fora. Fez ali um malabarismo, um contorcionismo. É o primeiro escanteio que bate o Atlético no jogo. Paulo Baier, no capricho, Luiz Alberto, Felipe Spalma. Subiu e achou a bola sozinho, Luiz Alberto. Um pouco mais atrás, Amaral. Lançamento para a escapada do Léo Moura. Conseguiu ajeitar, deixou no chão. Cruzamento para o Hernani. Toque de primeira. É o toque que o Hernani gosta. É o trabalho num toque só dentro da área. Deu uma patinada, o Samir coloca na frente o Ederson. Marcelo aposta a corrida com o Wallace. Ganhou, bateu. Felipe! E no rebote, alivia a
defesa do Flamengo, estava pronto o Ederson para tocar pro gol. Vem pela esquerda o Paulinho, Luiz Antônio traz, o Atlético corre para armar a sua defesa de novo. Lindo lance do Luiz Antônio, soltou a bomba e bateu por cima. Tentou resolver tudo sozinho. Muita gente na barreira do Atlético, mas bate o Luiz Antônio. Espiou e torceu para a bola ir embora, o torcedor também por aqui. Ela passou muito perto da trave. Everton trouxe para o pé esquerdo, soltou uma pancada, Felipe. Haja confiança, sobrou no Everton no lance. Tá aí os melhores momentos de Furacão 1, Flamengo 1. Pessoal aqui, mandar um abraço pro pessoal do chat. Lívia Gaspar tá por aqui, Comandante Edgar, Nuta tá por aqui, Adriano Santos, Lua08, Drumbés tá por aqui também, Rock tá por aqui. Um abraço, Sandrinha, Sandra Linda Lanza, um beijo para você. Tem o Gabriel tá por aqui também. Não é o nosso Gabriel, o Gabriel que está por aqui. Um abraço para todo mundo. Espero que não seja, né? Espero que não seja. Acho que não é não. Então um abraço. A maioria aqui tem um monte de flamenguista hoje aqui no chat. E o pessoal estava falando que o Flamengo merecia ter ganho a partida de ontem. Pelos melhores momentos, achei bem equilibrado. Foi equilibrado, foi um jogo equilibrado. Mas a tese de que o São Paulo, que o Flamengo poderia ter ganho, ela é possível, ela é aceitável, digamos assim. Mas até aí, nem tanto pelo Flamengo. Eu achei por falta de ímpeto do Atlético Paranaense. Eu achei que o Atlético Paranaense tinha que pensar mais, que tinha que fazer o resultado naquele momento, naquele jogo, em casa. E aí, eu até relembrando, ontem eu estava relembrando os nossos palpites e coisa e tal. Ninguém acertou, né? Pelo que eu me lembro, ninguém acertou. O meu foi 0-0. 1-1. Mas eu lembro de dizer assim, que achava que o Atlético Paranaense tinha um pouquinho de vantagem, né, se jogasse bem em casa. E não foi o que aconteceu. Não jogou bem em casa e agora aí eu acho que a vantagem do Flamengo é bastante grande pro jogo no Maracanã. Fez um gol fora de casa, conta muito, 0-0 do Flamengo, o Atlético vai ter que ir para cima. Se o 0-0 fosse do Atlético, falaria que era um bom negócio. Sim. Porque o contra-ataque do Atlético Paranaense, com o Marcelo muito rápido, o Ederson muito rápido, Paulo Baier enfiando a bola para eles, seria uma ótima para o Atlético ir para lá com 0-0 garantido. Agora, o Hernani Brocador falou, lá é nosso. Ah, sim. Mas assim, não só o Flamengo, o Hernani deve pensar isso, como toda a torcida do Flamengo deve pensar isso, como o time do Flamengo deve pensar isso. E tem razão de pensar e realmente só o que o Flamengo já fez eliminando o Botafogo da maneira que foi, eliminando o Cruzeiro da maneira que foi, um dos fatores principais foi o Maracanã e foi a torcida ter abraçado. Ontem no jogo teve muita especulação e treinos fechados, e os treinadores evitaram abrir as suas escalações e as suas propostas de jogo, né? Então ontem, quando a bola rolou, ficou claro que o Juninho, o substituto do Léo para a lateral direita do Atlético, não foi o Jonas, foi o Juninho, que é lateral esquerdo. E aí voltou o Pedro Botelho, voltando de contusão para fazer a esquerda. À frente deles, o meio de campo ele acabou optando pelo Zezinho e não pelo João Paulo. Eu até tinha dito ontem que achava que os duelos no meio de campo iam ser o Zezinho atrás do Elias e o Elias atrás do Zezinho, com o Amaral atrás do Paulo Baier. Mas não foi o que aconteceu, assim, necessariamente. O meio de campo do Atlético Paranaense ele tem muita movimentação, né? Tem muita movimentação. O Zezinho e o Everton, eles circulam o jogo todo. E é impressionante como é muito consciente a volta do Everton para fazer a saída de bola. O David se adianta, né? E para fazer mais o pivô ali, né? Para ter sua opção de passe no meio de campo e o Everton volta. Pelo lado do Flamengo, também teve algumas possibilidades do Samir entrar de terceiro zagueiro, que acabou entrando com a contusão do Chicão. Mas não foi o que aconteceu. Do próprio André Santos jogar no meio de campo, o André Santos foi lateral, né? O Léo Moura foi lateral direito, o André foi lateral esquerdo. E aí no meio de campo se formou com a dupla de volantes, vamos dizer assim, foi a escalação normal do Flamengo, né? Com o Elias e com o Amaral, o Luiz Antônio, Carlos Eduardo e o Paulinho e o Hernani na frente. E aí eu queria destacar o Luiz Antônio. O Luiz Antônio é um volante.
né? Ele não é necessariamente um meia ofensivo, ele não é atacante, ele é um volante, mais de contenção do que de armação. Só que, ao invés dele ser uma boa opção para marcar o lado direito, ele tem sido uma boa opção ofensiva, né? Então a gente teve lances que ele dominou a bola na direita, cortou para fora, meteu a bola para dentro, realmente ele teve uma cobrança de falta dele no final do jogo que tirou tinta da trave. E era o gol matador, né? Era o gol que ia Você diria hoje que 60-40 para o Flamengo levar o título? Eu acho que talvez até um pouco mais. Até um pouco mais? Até um pouco mais. 65. Eu acho que ficaria assim. Eu acho que assim, a gente só não pode descartar o Atlético Paranaense porque é um time matreiro. Porque é um time que tem suas peças importantes. Vale ressaltar aí o gol do Marcelo. Golaço. O Marcelo até que no gol é interessante a movimentação. O Marcelo costuma se posicionar aberto na direita, né? E o Ederson na esquerda fechando mais na área. E no gol, o Ederson estava pela esquerda invertido. E foi a movimentação que ele fez no começo do jogo. No começo do jogo ele estava por ali, né? E aí ele corta para dentro e bate bonito. Um golaço. E também o gol do Amaral, que foi uma paulada de fora da área, que foi um belo gol também. Os dois times têm confrontos nesse final de semana, os dois jogam no domingo, às 5 da tarde. Provavelmente devem poupar seus titulares, até porque o Atlético Paranaense pega em casa o Náutico, que já está rebaixado, é o time mais fraco no campeonato. E o Flamengo pega o Corinthians no Maracanã, então também pode poupar. Aí vale não tem mais. O Flamengo não corre risco de rebaixamento. Nem o Corinthians mais. Não sobe, então pode poupar. E o Atlético briga por Libertadores, mas pega o Náutico, então pode dar uma poupadinha também. Eu acho que pode, eu acho que é tranquilo o Atlético Paranaense poupar isso porque pega o Náutico. Mas é importante você salientar que o Atlético Paranaense, além da Copa do Brasil, tem disputas importantes no Brasileiro aí. Muito importante, corre o risco de ficar fora das duas, tanto pela Copa do Brasil como pelo Campeonato Brasileiro. Está em quarto, apenas um ponto na frente do Botafogo. E é difícil acreditar que o Botafogo vai continuar nessa nhaca, né? O Botafogo tem que sair, tem time para isso. A esperança tanto de Botafogo quanto de Atlético é que na última rodada, ainda se enfrenta, acho que na próxima rodada, Goiás e Grêmio. Sim. E aí então, vão tirar pontos. Vão tirar pontos, ou um empate ou alguém perde. Então eles podem ultrapassar esse que perdeu. Se tratando do Grêmio, o empate é bem provável. E o jogo é no Serra Dourada. Então, bom, 1h52, vamos falar rapidinho de Copa do Mundo. Os potes, foram definidos os potes do sorteio que vai ser realizado na Costa do Sauípe, na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, onde teremos show de Olodum e Emicida. Que shows, hein? Então vamos passar aqui os potes. Pote 1 temos Brasil como país sede, Espanha, Argentina, Alemanha, Suíça, Bélgica, Colômbia e Uruguai. Pote 2, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, México, Irã, Coreia do Sul, Japão e Austrália. Grupo no pote 3, os 5 africanos, Gana, Nigéria, Argélia, Costa do Marfim e Camarões, 2 sul-americanos, Chile e Equador, e a França. E no último pote, que é totalmente formado por europeus, Holanda, Itália, Inglaterra, Rússia, Bósnia, Portugal, Grécia e Croácia. Podemos ter aqui uns grupos da morte, né? A gente sempre, todo campeonato, Libertadores, Champions League, a gente sempre fica, né, o grupo da morte, quem que vai ser o grupo da morte. Eu acho que na Copa do Mundo a possibilidade de a gente ter 2 grupos da morte é real. Lembrando que Chile e Equador não podem cair no grupo de Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai. Ou seja, Chile e Equador vão estar ou com Espanha, Alemanha, Suíça e Bélgica. Eu acho que o que vão determinar... E a França, só completando, a França não pode cair nesses 4 também, que é a Espanha, Alemanha, Suíça e Bélgica, vai cair num grupo sul-americano, que é Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai. Sim. Eu acho que o que vai determinar aí o grupo da morte, se a gente for pegar aqui na lista, o que vai determinar muito o grupo da morte é onde vai ficar os Estados Unidos, que eu acho que é o mais forte, junto com o Japão e o México, mas eu acho que mais o Japão. No pote 2? No pote 2, esses dois vão determinar muito quais vão ser os grupos da morte. O grupo da França vai ser um grupo complicado, porque a França vai ter no grupo França, um sul-americano do pote 1 e mais um europeu. Isso. Então o grupo que a França cair já vai ser complicado, porque vai ter França, mais um europeu e um América do Sul.
Independente de quem venha do pote 2. Assim, que ela pegue a Bósnia, né? Ainda assim é um grupo complicado ali, né? Tem muitas possibilidades, né? De aí ter bons grupos e coisa e tal. Mas eu acho que vai passar por aí. No pote 3, a França, obviamente, e a Costa do Marfim, né? Tem um time muito duro, que a gente estava até comentando antes, como a característica do futebol africano mudou. É um time muito duro e muito experimentado, né? Os irmãos Touré, Drogba, tem muita gente experimentada, vai ser jogo difícil. A Copa do Mundo promete, viu? Acho que tem muitos times com peças interessantes. Exatamente. Na Costa do Sauípe estaremos lá, não é isso? Estaremos lá tomando uma caipirinha, assistindo Emicídio Olodum, né? Vamos estar torça total aí, Olé. Sonhar não custa nada. Né? Copa do Mundo, estamos chegando. E está chegando também o final do programa, 1h56. Queria agradecer o pessoal do chat aqui, dar uma passadinha. Lua08, Jalves, Comandante Edgar, Adriano Santos, Nuta, Gabi. Gostei, Gabi Gostosinha. Gabriel tá por aqui, Sandra Linda Lanza. Tem a. Deixa eu pegar aqui que sumiu o seu nome. Lívia Gaspar tá por aqui também. Adriana, Amandita, um beijo para você, minha filhota, que tá aqui assistindo a gente. Queria agradecer, Felipe, valeu. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, amigos da UTV. Só lembrando que agora acabam as datas FIFA. No fim de semana já tem muita bola rolando pelos clubes da Europa. Destaque para Bayern e Borussia, né? Que, se não me engano, é sábado às 3 da tarde. Promete um jogaço, parece que o Ribéry está fora do jogo. Né? E o jogo é em Munique. O jogo é em Munique. Começa a se decidir o campeonato alemão amanhã. Com certeza. Porque são 2 jogos que se definem, né? O primeiro turno agora que é em Munique e o segundo que é em Dortmund. E é jogo para mais de metro. Ali é muito jogador bom, muito esquema bom ali. Não assista o treino da Fórmula 1 na hora do jogo. Mas jamais. Lembrando que tem Fórmula 1, o Grande Prêmio de Interlagos, está emocionante a Fórmula 1 esse ano, ó. Né? Tem Fórmula 1 Interlagos, vamos falar sobre isso tudo na segunda-feira e na quarta-feira. Quarta-feira com o José Inácio, falando só sobre o Grande Prêmio do Brasil. E na segunda, uma passadinha pelo Olé aqui. Então, lembrando, amanhã o Olé, mais cedo, ao meio-dia, começa o Olé com a Soraya Marão. E amanhã estamos de volta, valeu, Fê? Valeu, daqui a pouco, 2h30, começa o Ed News com o Antônio Rosa Neto, o Toninho Rosa. Até lá, abraço.